Elogia o socialismo. Elogia o liberalismo consequente e sério, que enfatiza a responsabilidade do indivíduo para torná-lo o mais livre possível. E que por isso mesmo não se confunde com a ideologia da desigualdade. Ele aceita a desigualdade sim, mas nos resultados. No ponto de partida, ela tem de ser diminuída o máximo possível. Uma igualdade de chance justifica a desigualdade no final. Se uma pessoa for mais trabalhadora e ativa do que outra, por exemplo, evidentemente, essa proposta política é difícil de se realizar, quase utópica, mas é de alto nível. Na outra ponta do espectro político democrático temos o socialismo. Nem todo socialismo é democrático, né? Muitos deles são revolucionários e ditatoriais, querem impor-se através da força. Assim como o liberalismo realmente existente justificou a opressão colonial, o socialismo real, o comunismo perpetrou crimes imperdoáveis. Mas isso não impede que um e outro tenham um núcleo nobre e inspirador. O socialismo é a proposta mais elogiável de construção de laços sociais entre homens e mulheres. O liberalismo receia que laços sejam grilhões, ou seja, sejam correntes, amarras, né? Só deve entrar nas relações que eu livremente escolher. Já o socialismo entende que, por nossa formação, antes mesmo de nossas escolhas conscientes, já pertencemos a grupos. Devemos ser autônomos, pensar e optar por conta própria, mas a determinação social é mais forte do que acreditam os liberais, que só veem a perspectiva individual, individualista, né? E por outro lado, essa determinação não é necessariamente um grilhão, uma amarra, uma cadeia ou uma corrente, né? Ela pode ser o veículo da nossa liberdade. Inclusive, não há liberdade, como o próprio Hegel e vários autores vão mostrar ao longo da história, sem sociedade, sem leis, sem um Estado ou sem instrumentos sociais que possam permitir ao indivíduo ser livre ou plenamente livre ou ter uma liberdade restrita que não possa ser usada para limitar os outros, né? Segundo Einstein. Mais que isso, como afirmou Albert Einstein, o socialismo visa superar a fase predatória do desenvolvimento humano. O mercado é predatório. O liberalismo está estritamente associado ao capitalismo que aposta como incentivo à ação econômica no instinto animal do ganho do lucro. Assim, se o liberalismo, enquanto filosofia política, tem um núcleo moral, seu correspondente econômico, o capitalismo, é, em sua essência, moral, né? Merda, esse texto saiu aqui, cara. Sua essência é moral. É, em sua essência amoral, na verdade, o capitalismo, né? No capitalismo, a moral vem sempre de fora. É como um contrapeso externo que o contém e limita. Direitos trabalhistas, defesa do consumidor, preocupação com o meio ambiente, não nasceram do capitalismo. Foram-lhe ou ainda lhe são impostos, às vezes, veja-se hoje a questão da ecologia, com muita dificuldade. Ele pode aceitá-los, mas não estão em seu cerne. Ora, no caso do socialismo, a aspiração moral é mais central do que no capitalismo. Para tomarmos esses três grandes temas, o socialismo nasce do mundo do trabalho. E ele não deve ser predatório e, portanto, poupar a natureza. Também não teria maiores problemas com a defesa do consumidor. O socialismo discorda da opção liberal de apostar no próprio interesse, entendido sobretudo como econômico. O Homo economicus representa apenas uma parte da experiência humana, né? Não da natureza, como muitos liberais também falam, né? Da experiência humana, da existência humana, porque não tem natureza alguma. Não existe natureza humana. O que existe é construção humana, histórica, social, e isso vai mudando à medida que o tempo vai passando. Nós temos algumas características biológicas, naturais, mas essas não inferem nada em questão de liberdade, existência e de cultura, e economia, principalmente. A economia não é da natureza humana. Se fosse, então podemos falar na economia do reino animal, e aquilo não é economia. Economia é você lidar com os modos e as maneiras, os meios de produção de riqueza numa determinada sociedade, ou no meio de produção da própria sobrevivência. No reino animal é só para a própria subsistência, essa economia, né? É, socialismo discorda da opção pela econômico, né? Se os laços sociais podem ser grilhões, podem também ser nosso meio de libertação e de construção de uma sociedade justa. A justiça é um grande tema socialista, não apenas no ponto de partida, mas igualmente em todo o trajeto. No fundo, a melhor crítica que o socialismo poderia fazer aos liberais seria, ironicamente, retomar um dos maiores filósofos liberais do século XX, o Sir Isaiah Berlin, que desconfiava profundamente de utopias. Ora, o liberalismo não é também uma utopia?
onde se encontram pessoas racionais como ele quer, livres e conseguem fazer escolhas completamente autônomas, sem ser heterônomas, ou seja, sem ser ou ser levadas por outras a fazerem aquelas escolhas, ou sem ser levado pela publicidade, propaganda, marketing. E que dizer da igualdade de oportunidades no ponto de partida? Ao longo de nossas vidas teremos sempre dificuldades impostas socialmente. Suponhamos um liberalismo consequente, que garanta mesmo aos miseráveis um ponto de partida decente, de modo que possam neutralizar as desvantagens que a pobreza lhes trouxe. Mas dá para pagar a desigualdade num só momento, o inicial. Se ela continua pesando sobre o resto da vida, a sociedade está mais presente do que o liberal gostaria. Ela, inclusive, precede o indivíduo à sociedade, né? O social precede o individual. Está presente como peso, mas também como chance. Laços podem ser grilhões, sim, mas também são oportunidades. Para além de Marx, o socialismo não se pode confundir com sua versão marxista, menos ainda leninista. Menos ainda stalinista, né? Para Marx, o socialismo traria o fim da propriedade privada dos meios de produção, que passariam a pertencer a toda a sociedade. Seus discípulos comunistas esqueceram, porém, o próprio ódio de Marx ao Estado. O Marx odiava o Estado, era anti-estatista. Ele não defendeu o Estado máximo nem o mínimo, ele defendeu foi Estado nenhum. Para o marxismo, é fundamental suprimir o Estado. Portanto, os meios de produção não serão estatizados, como ocorreu sob o comunismo. O problema é que ninguém entende como para Marx se expressa a sociedade. A propriedade social dos meios de produção, isso é, nem privada nem estatal, tornou-se um enigma, que por isso os marxistas fingem que não existe. Se levarmos a sério a proposta de supressão do Estado e lembrarmos-nos que o leninismo é apenas um dos herdeiros possíveis do projeto socialista concebido no século XIX, então o socialismo tem grande variedade de formas. O que há em comum a elas é a valorização do trabalho, da solidariedade, da igualdade. Durante um certo tempo, o socialismo parecia incompatível com o capitalismo e por isso só era possível no parentesco do comunismo. Mas precisamos deixar claro que o comunismo foi reprovado pelo próprio marxismo no quesito supressão do Estado, pois, longe de acabar com ele, o hipertrofiou, o agigantou, o tornou um ser pantagruélico. Né? Alguns dizem identificar o socialismo de verdade ao marxismo, mas provavelmente se referem ao leninismo, que inclui o partido único, a repressão política, o Estado totalitário. Será que as social-democracias europeias, que até os anos 60 citavam Marx como um de seus inspiradores, estão mais longe dele do que o leninismo? Os socialismos europeus são democráticos? São, né? A social-democracia. Convivem com o capitalismo, refreiam seus excessos. Hoje, para dizer a verdade, parece difícil imaginar um regime econômico que substitui e supere o capitalismo. Ele pode ser corrigido e melhorado, mas em suma não há razão para achar que Lenin fosse mais fiel a Marx do que o SPD alemão, Partido Trabalhista Alemão. Né? Talvez o que tenha ficado do socialismo não seja um sistema econômico, que não sabemos como seria, mas uma inspiração de solidariedade, igualdade e fraternidade. Talvez não haja boa política hoje sem uma dosagem variável de socialismo e liberalismo. Puros não são tão bons, melhoram com a mistura. Talvez uma boa política hoje tenha de ser mestiça, segundo Renato Janine Ribeiro. Né? Em nenhum lugar conseguimos realmente superar o que Thorstein Veblen chamou a fase predatória do desenvolvimento humano. Já que o verdadeiro propósito do socialismo é precisamente superar a fase predatória do desenvolvimento humano e ir além dela. A ciência econômica em seu estado atual pouca luz pode lançar sobre a sociedade socialista do futuro. O socialismo se dirige para um fim socioético. A ciência, contudo, não pode criar fins e, menos ainda, instilá-los nos seres humanos. Quando muito, a ciência pode suprir os meios pelos quais atinge determinados fins, segundo Albert Einstein Monthly Review, em maio de 1949. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista e até a próxima.